Já voltamos a falar aqui da irrigação na palma da mão. Agora é Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbigier. Seja muito bem-vindo, doutor. Olá, Joyce, é um prazer estar de volta. Aumento do IOF foi barrado pelo Congresso. No entanto, o PSOL entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal e o próprio ministro Haddad já avisou que o Lula vai tomar providências. De acordo com a Constituição, doutor, o Congresso Nacional tem competência para assustar os decretos do Executivo, não tem? Exato. Tem e mais. Se o presidente Lula insistir nessa via do Supremo Tribunal Federal, é mais uma vez um atropelo da competência e mais uma vez o Supremo legislando. Porque, na verdade, a questão ficou decidida. O Congresso Nacional, que é quem tem competência legislativa para estabelecer essas questões, inclusive os aumentos de tributos, optou por não encampar a tese do governo de aumento do IOF e derrubar essa questão. E agora o ministro Fernando Haddad e o presidente Lula já disseram que podem recorrer ao Supremo. Inclusive, a gente sabe que o PSOL, muitas vezes, é um bode expiatório do governo, né? Tem várias ações questionando os mais variados tipos de absurdos, né? E, infelizmente, muitas vezes o Supremo Tribunal Federal, afinado com o atual governo, acaba por assumir posições totalmente fora da sua competência, o que prejudica muito o equilíbrio entre os poderes. Esperamos que, dessa vez, o Supremo não entre nesta guerra, digamos assim, né? E deixe que o Congresso, que é quem tem a competência para isso, tenha a última palavra sobre essa questão do IOF. Só para explicar, né, doutor, porque o presidente ele não pode criar por meio de decreto formas de arrecadar e esses impostos aí, o Congresso demonstrou que as alterações promovidas pelo governo federal se baseiam justamente em interesses de arrecadação, é o que está provado, por isso que o Congresso barrou com base legal, né? Exato. O governo não pode legislar por decretos, principalmente para aumento de tributos. Ele poderia usar medida provisória que tem que ser convertida em lei depois. Só que para ser convertida em lei, ela depende do apoio da votação do Congresso Nacional. Então, se o Supremo Tribunal Federal der guarida a essa pretensão do governo, mais uma vez vai estar reescrevendo a Constituição, como em tantos outros casos. Porque os dispositivos constitucionais são claros. O governo precisa, a atribuição legislativa para esse tipo de questão é do Congresso Nacional. O governo pode elaborar o projeto de lei, pode enviar ao Congresso ou pode editar uma medida provisória para que depois seja convertida em lei pelo Congresso, enfim. Mas, em todo caso, sem o apoio do Congresso Nacional, não pode haver este aumento do IOF e esperamos que o governo não utilize um caminho alternativo e, principalmente, que o Supremo Tribunal Federal não se sujeite a esse tipo de conchavo político com o governo, porque daí sim teríamos mais uma grande afronta ao equilíbrio dos poderes, que o Supremo Tribunal Federal já fez várias, né? Mas teríamos mais uma afronta em governo e o Supremo Tribunal Federal passando por cima da competência legislativa do Congresso. Aí me diz para que o Congresso está lá. Se não legislar mais, então deixa que o presidente faça tudo sozinho com o aval do Alexandre Moraes. Então teremos aí duas pessoas mandando no Brasil. Só que a gente já vê uma movimentação aí, né, doutor? O Gilmar Mendes, ele encaminhou essa ação direta de inconstitucionalidade que o pessoal questiona a decisão do Congresso para o presidente da Corte, o Luiz Roberto Barroso, justificando coincidência com outra DIN protocolada pelo PL. É uma movimentação que a gente pode ver até como positiva, né? Pelo menos Gilmar Mendes está demonstrando aí coerência, digamos assim. Na verdade, Joyce, eu acho que até é uma saída meio covarde, porque essa ação do PSOL ela não se choca com a do PL, entendeu? Eu acredito que o Gilmar Mendes deveria justificar pelos seus fundamentos adequados. Não é competência legislativa do governo federal e pronto, não cabe essa direta de inconstitucionalidade. Então, eu acho que ele está buscando subterfúgios para não ter que tomar uma decisão que desagrade ao governo e passar essa responsabilidade para o presidente do STF, que é o Luiz Roberto Barroso. Então, eu acho que poderia ser mais claro com relação à fundamentação, né? Porque eu não vejo conflito entre as ações diretas de constitucionalidade do PSOL e do PL. Eu acho que a justificativa seria a outra. Mas, enfim, como tu disseste,
Se não for para implementar essa excrescência jurídica, né, então é positivo, né? Mesmo que o Supremo não enfrente a questão de frente, né, mas que acha argumentos periféricos para recusar a ação, é ótimo. Pelo menos nós vamos ter essa interferência do Supremo no Congresso mais uma vez. E outro efeito aí, doutor, diante dessa derrota aí do governo no Congresso, o Arthur Lira, relator, né, da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, vai adiar a apresentação do relatório final. Já é uma consequência dessa derrota do IOF. Sem dúvida, o Arthur Lira, inclusive, falou que não havia clima, né? É que o governo está no seu momento mais frágil perante o Congresso. Como nós temos aqui na semana passada, o Centrão sempre cobra a sua fatura, né? O Centrão não faz nada de graça, nada pelo bem do país, ou nunca pensa no bem da população. O Centrão quer cargos, quer dinheiro, e agora as faturas do Centrão têm ficado mais caras, porque o governo está no auge da sua popularidade baixa, né? Digamos assim, está no piso da sua popularidade. Então, ninguém quer associar o nome ao governo. Então, o Centrão tem cobrado caro. E como o governo está numa fase de várias derrotas seguidas, até porque o Centrão tem cobrado liberação de emendas, o Arthur Lira entendeu, sabiamente, né, sob a ótica do governo, que não seria o caso de votar agora a isenção do IR, porque a chance de que isso não seja aprovado é muito grande. Agora, acredito que quase todos os projetos que o governo tente passar pela Câmara Federal, pelo Senado, não vai ter sucesso, porque já mostrou que o governo hoje não tem fidelidade nem na base aliada. Então, acredito que o Arthur Lira esteja esperando passar esse momento, esteja esperando o governo chegar num acordo com o Congresso para poder submeter a questão das alterações do imposto de renda, né? Não é só a isenção até R$ 5.000, mas tem outras alterações também. Mas o Lula não arreda pé, né? Ele não quer ceder aí ao Congresso, ele fala em debates, aí volta a falar dos ricos contra pobres, ele é o defensor dos pobres, mas, no entanto, o IOF aí atingir a classe trabalhadora, né? Quem está no dia a dia, não só ricos, mas como pobres também. Até porque o IOF, para créditos de curto prazo tomados no exterior, que várias empresas tomam, ia ter uma incidência maior, né, da alíquota do IOF, e isso acaba gerando um efeito cascata para todos, inclusive para os consumidores finais, né? Então, todo aumento de tributo, ele gera um efeito em cadeia. É isso que muitas vezes a população não entende. Por isso que o presidente Lula usa esse discurso do nós contra eles. O que a população precisa entender é que todo aumento tributário, com um efeito em cascata, ele vai ter o aumento no final, para o consumidor final, seja de serviços, seja de produtos de cesta básica, qualquer item. Sempre que um empresário vê-se obrigado a pagar mais tributos ou arcar com juros mais altos, ele não tem margem para absorver isso, e ele vai acabar repassando para o preço do produto. Então, a população tem que entender isso para que não defenda, muitas vezes, aumentos absurdos de tributos. E como nós já dissemos aqui, o ano passado, nós tivemos um aumento real da arrecadação federal de 10%. Então, está faltando dinheiro que o governo está gastando mal, está gastando muito, está concedendo mordomias e benesses a funcionários públicos, tanto do executivo quanto do legislativo e judiciário. Então, enquanto o governo não fizer um controle de gastos, nunca vai ter dinheiro que chegue. Nós vamos aumentar o IOF, depois o imposto de renda, já temos uma reforma tributária que vai ter um aumento significativo da nossa carga tributária. Então, sem fazer a sua lição de casa e cortar custos, não adianta, vai ter que aumentar tributo todo mês e ainda assim não vai ter dinheiro que chegue. O governo gasta mal e quem paga a conta é a população, né, doutor? Semana corrida aí, o senhor está em Mato Grosso, quarta-feira já estará de volta em São Paulo, mais precisamente aí em Campinas, para participar do CC Agro, um dos maiores eventos do agro, né, do grupo Conecta, reunindo produtores, todo o setor aí. E o BBG Advogados estará presente, trazendo esses assuntos. O senhor, como especialista do agronegócio, fala muito em direito, em reforma tributária, um advogado que cuida dessa parte tributária, também estará presente nesse evento, né, doutor? Perfeito, será um grande painel, né? Inclusive com a sua participação, do Augusto Nunes também. Da área tributária, convidei o professor Ives Gandra Martins, que já confirmou presença, e o Leonardo Loubet, que é presidente do Conselho Tributário da Sociedade Rural
brasileira. Então, nós vamos falar da reforma tributária, como a reforma tributária deve atingir o agronegócio, principalmente. Esse vai ser o centro, o cerne dessa discussão nesse painel do CC Agro, que realmente vai ser muito importante. É um evento de porte e é realmente uma grande satisfação participar desse debate no dia 2, na quarta-feira. E o doutor Ives, ele tem ele é muito, né, uma abertura no agro, ele sempre falou muito, sempre defendeu muito a sustentabilidade no agronegócio, nunca trabalhando diretamente, mas ele é muito querido, muito bem visto pelo setor, né, doutor? Exato. O professor Ives, na verdade, como eu já disse aqui, eu considero o maior jurista do Brasil, e ele é bem visto por todas as categorias produtivas, né? E o agro principalmente. Ele só tem algumas pessoas que combatem a sua posição na esquerda, né? Porque realmente ele diz muitas verdades, sempre com uma análise técnica, uma análise ponderada, mas o professor Ives é muito bem quisto no agro e ele tem um vínculo e uma admiração especial pelo agronegócio. Então, nada melhor do que o professor Ives para ser assim a atração desse painel. E o doutor Ives fala que nós temos que defender ideias e não pessoas, ou seja, brigar, discutir por ideias e não brigas pessoais. Doutor, muito obrigada aqui pelas suas informações, uma excelente semana. Eu que agradeço, Joyce, obrigado, uma boa semana a você e a todos os nossos telespectadores.